Exaltado seja o Senhor, adorado. Pode se assentar, dê um abraço em quem está do seu lado aí, tome seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Adorado seja o Senhor nessa noite e todas as outras noites da nossa vida, amém? Quantos adoradores nós temos nessa casa? Aleluia! Adorador não espera instrumento, não espera tom, não espera nota, não espera. O adorador, ele adora como estilo de vida. Ele adora porque a única coisa que lhe resta fazer é adorar. O adorador é aquele que reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E entrega a Ele tudo o que tem, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu coração, os seus dias, os seus recursos, e diz: Senhor, tudo isso é teu. E como estilo de vida baseado nisso, ele adora, simplesmente adora. Amém? Que nós possamos ser essa igreja que adora, que nós possamos ser essa igreja que se movimenta em favor do Senhor, que se movimenta em adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amados, essa noite é uma noite especial porque é uma noite de ceia, é uma noite onde nós podemos desfrutar da memória de Cristo, da memória da obra de Cristo. Se pudessem acender as luzes, por gentileza, da memória da obra de Cristo nas nossas vidas. Essa noite é uma noite onde nós podemos estar nos lembrando da nossa raiz, não é? Tem gente que fala que tem música raiz, né? É aquela música que volta lá para os primórdios de quando tudo começou. E se há algo que nos remete à nossa raiz, é o momento da ceia. É o momento de nós contemplarmos um Deus todo-poderoso, contemplarmos um Deus que nos salvou, que nos tirou da morte. Então eu quero dizer a você que você tomou a decisão certa de estar aqui nessa noite. Que você tomou a decisão certa de cultuar ao Senhor nessa noite. E eu oro para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Que você seja mexido nessa noite. Que você seja impactado nessa noite, transformado, modificado. Porque ser impactado não é quando a física explica isso, né? Se há um corpo em movimento e aquele corpo que está em movimento se encontra com alguma outra coisa que está parada, há um impacto. Aquele impacto muda, aquele impacto transforma, né? Em algumas ocasiões deforma, mas no nosso caso nos forma mais ainda a imagem e semelhança de Deus. Então que nessa noite você saia daqui impactado pela presença do Espírito Santo na tua vida. Se você está indo em alguma direção contrária à direção do Senhor, que nessa noite você encontre um poste chamado Espírito Santo na tua frente e que ele te faça parar completamente de ir por esse caminho errado, mudar o teu caminho e você então começar a seguir aquilo que agrada o coração de Deus em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler ali alguns versículos. Você que for encontrando, vá se pondo de pé. Ah, Senhor Deus, santo é o teu nome, Jesus. Te adoramos nessa noite, Senhor. Contemplamos a beleza da tua santidade nessa noite, Senhor. E declaramos que precisamos desesperadamente do teu toque nessa noite. Senhor, que ao lermos a tua palavra, que ao falarmos a respeito das tuas coisas nessa noite, o Senhor possa vir de encontro às nossas maiores fraquezas, se fazendo forte em nosso lugar. Que o Senhor nessa noite possa nos tocar de forma plena, completa, e não naquelas coisas que a gente está na expectativa, Senhor, mas que o Senhor venha nos surpreender nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Versículo 19 do capítulo 22 de Lucas, diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto
é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Pode se sentar. Falar de ceia é um assunto delicado, porque se há um assunto que nos remete à nossa raiz, é esse. Mas também, se há um assunto que trouxe divisões e divisões e divisões de igreja, de interpretação do que diz respeito a Cristo, este também é um assunto polêmico. Mas eu não estou aqui para entrar em polêmica, não estou aqui para dar uma aula, até porque tem pessoas até muito mais capacitadas do que eu nessa igreja para fazer isso. Eu estou aqui para trazer a palavra do Senhor para você e revelação do céu, em nome de Jesus, que vai impactar a minha vida em primeiro lugar e a tua, junto com a minha, para que saiamos daqui transformados em nome de Jesus. Amados, este momento é o momento onde Cristo estabelece um marco na existência da humanidade. Este momento é o momento onde Cristo decide se apresentar a sua obra suprema, o seu ato sublime para com a humanidade. Este momento é o momento onde nós nos deparamos com a própria oferta antes do momento do sacrifício se apresentando para ser oferecido. Este momento é um momento onde nós vemos o próprio Cristo estabelecendo já em antecipação o propósito do qual ele estava 100% homem, 100% Deus, encarnado, Deus encarnado no meio de nós, para cumprir com aquilo que a Santa Trindade havia estabelecido como saída para a humanidade. Eu e você tínhamos um destino. Esse destino era de morte, de escuridão, de trevas, do fruto do pecado, do salário do pecado, a morte. E Cristo então decide, junto com o Pai, os dois em um, os dois juntos, e o Espírito Santo também junto, a Santa Trindade, agindo em favor da humanidade. Da forma que a palavra nos ensina que o Senhor primeiro nos ama para que possamos conhecer verdadeiramente o amor dele para conosco. E Cristo aqui, ele inicia dizendo, tomando um pão. Que pão era esse? Alguns versículos antes, no versículo 15, está escrito, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta o quê? Páscoa, antes do meu sofrimento. Este pão que Jesus toma nas mãos, era o pão da Páscoa. Era o pão asmo, era o pão sem fermento. Era o pão do sofrimento dos pais do povo hebreu. Este pão é o símbolo do sofrimento de quando, lá no Egito ainda, Moisés, como uma prefiguração de Cristo, como aquele que libertaria o povo hebreu da escravidão do Egito, conduzindo o povo de novo para uma terra que já havia sido prometida, já havia sido conquistada anteriormente pelo povo hebreu, mas que naquele momento não estava mais conquistada, não estava mais sendo usufruída pelo povo hebreu. E o Senhor então levanta Moisés, muitos de nós conhecem essa história, levanta Moisés como libertador daquele povo, e por meio de endurecer o coração de Faraó, por meio de mostrar sinais, nós sabemos que existem um processo de 10 sinais, que Deus usa Moisés ousadamente, para mostrar ao Faraó, a todos os egípcios, e principalmente ao povo hebreu, de que Deus ainda era com eles. Naquele momento, então, onde pela 10ª vez, na 10ª praga, o Senhor estabelece
um momento de divisor de águas, literalmente, né, de divisor de águas, mas um momento onde ele chama o seu povo para si de novo, os libertando do Egito. E eu quero que você segure aí em Lucas capítulo 22 e vá comigo para Êxodo capítulo 12. Em Êxodo capítulo 12 nós encontramos a instituição da Páscoa. Este momento do qual eu estou falando a vocês. Lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, nós encontramos no versículo 14, escrito: este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Que memorial é esse? É o memorial da Páscoa. É o momento onde o Senhor anuncia a Moisés a 10ª praga. E veja que interessante, porque assim como nós vemos em Lucas capítulo 22, nós encontramos em Êxodo capítulo 12, o Senhor antecipando algo que haveria de vir. Assim como Cristo se apresenta como o próprio pão, quando ele parte o pão antes mesmo de ir ao madeiro, antes mesmo de ser crucificado, nós nos deparamos com a instituição da Páscoa antes mesmo da praga sendo efetuada. Há uma antecipação. Sabe o que isso diz para nós, amada igreja? Isso diz para nós que Deus está no controle, porque Ele é o único capaz de antecipar as suas ações e o destino da humanidade. Ele é o único capaz de antecipar os teus problemas no dia do amanhã. Ele é o único capaz de antecipar aquilo que está por vir na tua semana que está começando hoje. É por isso que nós nos encontramos com o Senhor todos os dias, mas nós festejamos e celebramos juntos no primeiro dia da semana. Porque nós já estamos dando ações de graças ao Senhor, porque Ele antecipadamente já cuidará de nós. Já sabemos que Ele cuidará de nós ao longo dessa semana. Você pode glorificar o Senhor nesse momento? Ele já está no amanhã. Ele antecipa as coisas. Ele determina as coisas. Ele estabelece as coisas. Ele estabelece os memoriais. E é exatamente isso que Ele está falando. Mas, amados, Cristo nesse momento Ele toma o pão. Ele toma o pão do sofrimento. Ele toma o pão que já tinha um símbolo. Ele naquele momento presente se volta ao passado com aquele símbolo nas mãos. E Ele diz para os seus discípulos: este é o pão. Vocês sabem de que pão eu estou falando. Eu estou falando do pão do sofrimento. Eu estou falando do pão do momento quando o Senhor os livrou da escravidão. Quando o Senhor os libertou das coisas do passado. Quando o Senhor cuidou de vocês, mas houve um momento de sofrimento, porque o que o pão asmo sem fermento representa? Ele representa o momento em que o Senhor faz com que o anjo da morte passa ali por aquelas casas, e as casas que tinham sangue do cordeiro nos umbrais, nos batentes da porta, elas estão em segurança, elas estão seguras ali, e ali há um momento de libertação do povo hebreu, porque os filhos primogênitos dos egípcios, eles ali falecem, eles vão a óbito, e aí o Senhor naquele momento, naquela circunstância caótica, levanta o povo hebreu e os tira. A palavra de Deus diz que os tira à meia-noite do Egito e os conduz para um novo caminho. Sabe o que acontece? É a mesma história minha e tua. Em algum momento o Senhor nos encontrou. Nós éramos escravos do Egito. Em algum momento nós estávamos aprisionados nos nossos pecados, nos nossos delitos, estávamos aprisionados nos nossos pensamentos de morte, não tínhamos destino de eternidade, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos tirou da escravidão. O Senhor nos agregou a Ele, o Senhor nos libertou, o Senhor nos tirou de um lugar de morte. O Senhor não fez a humanidade
para ser escravo. O Senhor fez a humanidade para serem filhos. E este é o processo de resgate do Senhor para com a humanidade. Mas é necessário que nós possamos então desfrutar dessa realidade. E esse momento de ceia é um momento onde isso tudo é trazido como recordação, isso tudo é trazido como memória das nossas vidas. Eu fiz questão de separar uma mensagem para falarmos a respeito disso, porque uma vez por mês nós ceiamos e muitas vezes parece que passa batido, mas amados, há algo de especial e maravilhoso na oportunidade da ceia do Senhor Jesus. Jesus pega aquele pão do sofrimento, mas ele dá graças, ele parte e ele diz: isto é o meu corpo oferecido por vós. Sabe o que ele está fazendo nesse momento? Ele está falando: olha, sabe esse pão do sofrimento? Sabe esse símbolo que até hoje vocês ainda têm que fazer oferta, que até hoje vocês ainda têm que matar um novilho, que até hoje vocês têm que tomar por merecimento? Olha, não precisa mais. Sabe por quê? Porque eu me ofereço por vós. Ele diz: não há nada que a humanidade possa fazer para se achegar a Deus. É necessário que eu, Cristo dizendo, esteja aqui e pague por vós o vosso pecado. E é por isso que ele diz: eu ofereço o meu corpo por vocês. Este pão do sofrimento, este sofrimento, eu tomo no lugar de cada um, do mais pecador ao menos pecador, do mais bonzinho ao mais malvado, do mais novo ao mais velho, para toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Essa oportunidade de salvação, ela está para todos. Sabe por quê, amados? Porque nunca será por merecimento. Nunca será porque nós somos dignos de alguma coisa. Nunca será pelo preço que nós podemos pagar para nos achegarmos a Deus, mas é porque Cristo pagou por nós. Ele diz: isto é o meu corpo oferecido por vós. O meu corpo oferecido por vós. O maior interessado na tua vida é o próprio Deus. Talvez você não consiga nem se amar o quanto você deveria se amar. Mas Deus já te amou, continua te amando e continuará te amando para sempre. Ele te ama. Ele se importa com você. Pastor, mas eu não sou ninguém. É sim. É sim. Você é alguém, e não somente alguém, mas você é filho. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Talvez você viva esse mundo tão competitivo que nós estamos vivendo, onde pessoas ao teu lado têm muito mais do que você, são muito mais do que você, têm uma formação muito melhor do que a tua, têm um poder aquisitivo melhor do que o teu, têm uma família melhor do que a tua, e tudo isso muitas vezes faz com que você se sinta inferior. Mas deixa eu te dizer algo aqui nessa noite: você não é inferior a ninguém, porque Deus te ama. Ele se preocupa com você, Ele cuida de você, Ele te resgata. Não há nada que você precise provar para ninguém, porque Ele já te amou. Amado, isso é boas novas. Igreja, essa é a maior novidade e a melhor novidade que nós podemos desfrutar de um evangelho genuíno. Quando nós olhamos para o madeiro, quando nós olhamos para a cruz, quando nós pensamos no elemento do pão, quando nós nos lembramos que Cristo foi partido por mim e por você, que amor é esse? Que amor é esse? Como é que nós vamos conceber um amor desse tamanho? Se fosse um homem que fosse partido por você, já seria um amor impagável. Agora, você imaginar
que foi o próprio Deus que se fez homem e que foi partido por mim e por você. Isso é muito mais profundo. Essa é a obra de Cristo na cruz. E essa é a lembrança que nós temos quando nós tomamos do pão. Quero pedir a um dos diáconos para trazer para mim um pedaço de pão e um cálice de suco de uva, por gentileza. Esse é o meu corpo oferecido por vós, Cristo diz. E Ele diz, fazei isso em memória de mim. Que memória é essa? Que memória é essa? É a lembrança. É a lembrança do Cristo crucificado. É a lembrança do sacrifício perfeito. É a lembrança da novidade de vida que o Senhor nos dá. É a lembrança do está consumado do próprio Deus para a humanidade. Amados, nós nos lembramos de Cristo na cruz, mas essa recordação, ela é aperfeiçoada na medida da nossa caminhada com Cristo. Ela é aperfeiçoada na medida das nossas experiências com Jesus. Eu conheço a experiência de alguns de vocês. São experiências incríveis das quais nós vamos caminhando e vamos nos conhecendo. Eu me lembro de quando eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez. Obrigado. Essa é a diácona mais linda da igreja. Sei não. Quando nós nos lembramos da obra de Cristo na cruz, amados. Mas nós nos lembramos da obra de Cristo na cruz e nos lembramos de Cristo, da obra em que Ele faz em nós. Porque quando Cristo toca a nossa vida, imediatamente Ele aponta a cruz. Quando Cristo nos faz nos arrependermos de um pecado cometido, este caminho nos aponta a cruz. Quando nós vivemos as nossas experiências na presença de Deus, nos momentos de oração, quando nós estamos ali buscando ao Senhor e o Senhor naquele momento se revela às nossas vidas, estas experiências, esses encontros, esses toques do Senhor nas nossas vidas, eles nos remetem à cruz. Porque quanto mais eu vivo na intensidade da presença de Deus, quanto mais eu me alimento deste pão partido pela minha vida, quanto mais eu desfruto desta experiência, desta vida dedicada ao Senhor, maior a mensagem da cruz se torna no meu coração e na minha perspectiva, na minha compreensão. E todas as vezes que eu me achego na ceia, todas as vezes que eu me achego para tomar do pão, comer do pão e beber do cálice, todas as vezes que eu me achego a Cristo, me lembrando da obra na cruz, eu estou com uma nova coleção de experiências de onde Cristo me tocou na minha vida e que agora eu não sou mais o mesmo. Essas experiências, amados, é a nossa vida no cristianismo. Nós vamos nos deixando sermos moldados, vamos nos deixando sendo transformados, vamos nos deixando passando pela metanoia, pela mudança de pensamento. Não é verdade? Eu tenho certeza, se eu perguntar para muitos aqui nessa noite, se o que você pensava há um ano atrás é o que você pensa hoje, com certeza não é. Com certeza você amadureceu nos caminhos do Senhor. Com certeza você hoje tem muito mais intimidade com Deus Todo-Poderoso. Ou se não for assim, eu oro para que se torne em nome de Jesus. Para que nós cada vez mais possamos desfrutar desta memória que Jesus está falando aqui. Amados, nós temos aqui um momento que Ele está falando com seus discípulos.
É claro que os seus discípulos ficaram com a memória de Cristo encarnado, mas essa memória de Cristo encarnada continua sendo refletida no coração de uma comunidade. Porque se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. E se nós somos pequenos cristos, nós temos ações do Cristo encarnado no meio de nós. Quando você serve o próximo, saiba que você não está sendo você, você está sendo Cristo. Quando você se dedica para o próximo, você não está sendo você, você está sendo o Cristo. E a tua ação de serviço ao próximo, a tua ação de amar ao próximo, a tua ação de envolver o próximo, de tocar ao próximo, de suprir as necessidades do próximo, está alargando a visão da memória de Cristo crucificado na vida daquela pessoa. E todas as vezes que essa pessoa vai se achegar ao momento da ceia, e ela vai desfrutar da memória de Cristo Jesus partido, ela tem pontos de referência que foram sendo estabelecidos na vida dela por causa do próximo e por causa da revelação do Espírito Santo através da palavra e do próprio Espírito que revela aos nossos corações. Veja, amados, a ceia é um ato comunitário porque é no comunitário que Cristo se revela. Ninguém sozinho chega em casa, põe um suco de uva num copo, pega um pão e parte e come. A ceia é para ser servida. Ela foi servida pelo próprio Cristo, ela continuou sendo servida pelos líderes eclesiásticos e ela é servida porque ela é partida no meio de nós. Fazer isso em memória de mim. Quais são as memórias que te remetem a Cristo ao longo da tua história? Quais são as memórias dos irmãos que te ajudaram no momento de apuro? Da igreja, nas experiências que você teve de transformação, de arrependimento, de decisão. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, eu estava na igreja e no meio de uma adoração, eu ouvi uma voz, como que se fosse audível mesmo, dizendo Isaías 45. Eu até olhei para o lado e falei, que esquisito isso, 17 anos de idade. E aí, eu ali na minha inocência, fui abrir Isaías 45, comecei a ler, e naquele momento o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração nos primeiros versículos, me preparando para a minha vida ministerial. Dentro da igreja, uma experiência sobrenatural com o próprio Deus se revelando para mim. E até hoje, eu sou lembrado deste momento. Até hoje eu sou lembrado dessa oportunidade que o Senhor concedeu a mim de experimentar de um momento onde Ele me tocou, para que todas as vezes que eu me achegue na presença dEle, para que todas as vezes que eu faça, que eu venha a cear, que eu venha a participar em memória de Cristo na cruz, dentro dessa coleção de memórias, eu tenha um momento onde o Senhor decidiu falar comigo. Eu tenha um outro momento onde um irmão decidiu me ajudar. Eu tenha um outro momento onde facetas, amados, da obra da cruz foram sendo reveladas a mim. É como um quebra-cabeça. Quanto mais nós vivemos a vida cristã, mais desses pedaços do quebra-cabeça, da memória de Cristo, vão sendo colocadas no lugar. É por isso que precisamos uns dos outros. É por isso que precisamos do Cristo crucificado, sendo o cerne, Cristo centrado no meio da igreja, para que nós possamos viver uma vida em comunidade, do qual todas as vezes que nós tivermos a oportunidade, nós estaremos revelando mais um pedaço desta lembrança, desta recordação de Cristo na cruz pelas nossas vidas. Amém? Versículo 20, ele diz semelhantemente, ou da mesma forma, depois de cear, depois de partir o pão, depois de comer do pão, depois de estar ali em plena comunhão com o corpo dilacerado de Cristo, ele diz, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança,
aliança. Se há uma nova aliança, há uma antiga aliança. Vamos lá, em Êxodo capítulo 12 de novo. Nós vamos ver no versículo 7, na instituição da Páscoa, está escrito assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Esse passarei por vós é literalmente o significado da palavra Páscoa. Páscoa significa passar por cima, passar por vós. Passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Amados, este sangue da Páscoa, este sangue deste cordeiro que foi imolado, livrou o povo hebreu da morte física. Mas eu quero te dizer nessa noite que o sangue do Cordeiro nos livra da segunda morte. O sangue do Cordeiro nos livra da morte eterna. Hoje não mais colocamos os símbolos no externo, mas nós ingerimos o símbolo para dentro, porque a obra ela é dentro de nós. O sangue de Cristo é para nós, é para a nossa vida espiritual. É por isso que fazemos em memória, é por isso que celebramos uma nova aliança. Celebramos a aliança de Cristo, do Cordeiro Imaculado, do Cordeiro, do verdadeiro Cordeiro Pascal, daquele que nos livrou da morte, daquele que nos livrou do inferno, daquele que nos livrou de uma eternidade de sofrimento e nos deu livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. Amados, eu não sei quanto a vocês, eu não sei se foi o sol, se vocês estão empolgados, mas por dentro só, sabe? Mas esse tipo de assunto me faz vibrar de um jeito que eu não consigo me conter. Sabe, gente? Isso é algo que mexe com as minhas entranhas. Esse é a alegria da minha vida, saber que Cristo me livrou da morte. Isso aqui mexe com tudo que eu sou, com todo o meu ser, porque isso aqui faz parte da identidade que Cristo trouxe para a minha vida. Não me interessa se eu vou viver mais 10 anos ou 50 anos, porque eu sou livre e eu vou viver uma eternidade, porque eu fui presenteado de estar na presença do Pai todos os dias da minha vida eterna. Amados, essa mensagem aqui é para te fazer pular da cadeira. Essa mensagem aqui é para tirar todo o desânimo e que não sobre mais desânimo nenhum no teu coração, porque Cristo pagou o preço pelas nossas vidas. Tem alguém aqui? Amados, eu não posso me conformar que você consegue gritar Corinthians, Palmeiras, Brasil, Bolsonaro mais alto do que Jesus. Eu não posso me conformar com isso. Esse Cristo te libertou da morte. Você acredita em inferno? Ele te libertou dele. Você acredita em céu? Ele vai te levar para lá. Tem alguém aqui? Meu Deus do céu! Cadê o povo de Deus? Se você não acredita nisso, eu quero te dizer hoje que é o teu dia. É o teu dia. Porque você não pode sair daqui sem essa verdade no teu coração. Você não pode sair daqui sem essa verdade no teu coração. Não me interessa quanto dinheiro você tem na conta. Não me interessa quantas obras sociais você pode fazer. Mas se o teu coração estiver longe dos caminhos do Senhor, meu irmão, você vai ter uma eternidade de dor e sofrimento. E eu não posso desejar isso para você. Arrependa-se. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E mude o destino da tua eternidade. Em nome de Jesus. Enquanto tem gente aí fora vivendo para os próximos 40 anos, eu e você estamos vivendo para a próxima eternidade. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Amados, quando nós pegamos
este símbolo, é um símbolo, é um símbolo. Tem igreja que transubstancia, tem igreja que fica crucificando Cristo toda semana. Nós não cremos nisso, nós cremos que é um símbolo. Ele diz isso, fazer isso em memória, em lembrança de mim. Nós nos lembramos, mas nós nos lembramos com o devido zelo, com o devido respeito. Porque quando eu estou ingerindo este símbolo, eu estou me lembrando que eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu estou me lembrando que alguém pagou o preço pela minha vida. Eu estou me lembrando que Cristo é o meu Salvador e o meu Senhor. Essa é a boa nova. Este é o propósito de ainda estarmos respirando aqui, para que possamos discernir, conhecer e nos aprofundarmos nestas verdades. Que você possa ser um instrumento de gerar as melhores recordações de Cristo no teu próximo. Que no momento em que você agir, no momento em que você caminhar, no momento em que você pensar no próximo, no momento em que você ouvir a necessidade de um próximo, no momento em que você estiver orando pelo próximo, no momento em que você estiver interessado pelo próximo, que você seja um elemento de bênção na vida dessas pessoas. Que você decida pagar o preço para se assemelhar a Cristo, a Cristo. Ao ponto desse próximo olhar para você e não ver mais você, mas ver Cristo em você. Sabe por quê? Porque quando ele se chegar no momento da ceia, do pão e do vinho, ou do suco de uva, que está uma delícia, ele vai ter mais um pedaço desse quebra-cabeça para colocar. E a memória dele de Cristo vai ser amplificada. Vai ser amplificada. E ele vai poder glorificar a Deus de uma forma muito maior, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Antes de nós irmos para o momento da ceia, há algo que nós queremos falar aqui com vocês. Mas antes disso eu quero fazer uma oração. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Senhor Deus, nós não temos condição. Não temos condição de lhe dar devida honra, Senhor. Nós não temos a menor capacidade de entregar a Ti alguma coisa se for colocado em comparação com o que Tu fizestes por nós. Tu sofrestes por nós. O Senhor padeceu por nós. O Senhor foi rasgado por nós, moído por nós, pelas minhas transgressões, pelo meu egoísmo, pelo meu desejo de viver a vida buscando os prazeres desse mundo. Senhor, não há nada que eu possa lhe dar. Como é que vamos dar algo para um Deus que tem tudo? Mas ainda assim, Senhor, como expressão de gratidão dos nossos corações, como expressão dessa compreensão que o Senhor traz para nós, do privilégio de estarmos desfrutando do pão, do corpo e do sangue, nós entregamos a Ti a nossa gratidão, entregamos a Ti o nosso coração. Oh Senhor Deus, obrigado Senhor Deus, obrigado Senhor Deus pela vida que o Senhor nos dá. Obrigado Senhor Deus pelo sacrifício em favor de nós.
Obrigado, Senhor Deus, pelo preço que foi pago por nós. Nós, Senhor, reconhecemos a Ti como nosso Senhor. O Senhor nos comprou com alto preço. O Senhor padeceu e morreu para que pudéssemos viver e desfrutar dessa vida, Senhor. Nós, portanto, Senhor Deus, Te damos devida honra nessa noite. Exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, Senhor. Reconhecemos o Senhor como dono das nossas vidas. Reconhecemos a Ti, Senhor, como a pedra principal do nosso coração. Como a pedra principal dessa igreja, como a pedra principal das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Reconhecemos a Ti, Deus, como o autor e o consumador da vida, Senhor. Como é que nós vamos viver a nossa vida longe de Ti, Senhor? Para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? O que faremos longe do Senhor, senão a morte que nos aguarda? Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti, Senhor Deus, como um filho pródigo que corre e volta para os braços do Pai, que já o esperava. Nós nos achegamos a Ti, Senhor Deus, porque não temos mais para onde ir, Senhor. Tu és o único caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Senhor Deus. Ninguém vai ao Pai senão por meio de Ti, Senhor. Então reconhecemos o Teu sacrifício santo, puro, imaculado, perfeito. Tu és o segundo Adão, Tu és perfeito. E, Senhor, nós nos achegamos a Ti nessa noite, reconhecendo Teu senhorio nas nossas vidas. Oh, Senhor, isso acelera o nosso coração. Isso aquece as nossas entranhas, Senhor Deus. Isso nos dá esperança, isso nos dá expectativa, Papai. Porque Tu és o nosso resgatador, Tu és aquele que pagou o preço pelas nossas vidas, Senhor. Nós nos achegamos a Ti, Senhor Deus, porque Tu és o dono de todas as coisas, Senhor. Tu és o nosso Papai, Tu és o nosso Criador, Tu és aquele que nos trouxe vida abundante e vida eterna, Senhor Deus. Nós reconhecemos a Ti nessa noite. Nós pedimos para que Tu sejas, Senhor, a peça central, o firme fundamento do qual nós construímos a nossa casa, construímos a nossa vida, construímos os nossos pensamentos, construímos as nossas ações. E, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos esta extensão um para o outro. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazermos, Papai, com que estas recordações, essas memórias de um ao outro, Senhor, possam ser amplificadas, possam ser desenvolvidas, Papai. Que no desfrutar da nossa comunidade nós possamos glorificar a Ti, Senhor Deus. E ao glorificar a Ti, Tu possas ser revelado para nós, Deus. Nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém.